já está maiorzinha, mas ela já voltou a trabalhar, e eles se ajudam, mas isso é difícil de se conseguir, viu? De conciliar dessa forma. Então, ainda hoje, para a mulher, fica a parte mais sobrecarregada, infelizmente. Por mais que o marido tente ajudar, sempre sobra, não tem como. Acho que já é estigma da mulher, né? Não sei. Por mais que ele seja companheiro em tudo, sobra, não adianta. Já foi criado assim, né? Desde que a sociedade começou, a mulher sempre abaixo do homem, que não é legal, mas tá mudando bastante coisa. A gente está vendo aí que a mulher está conseguindo se libertar bastante. E aqui, para nós aqui, eu vejo que está, pelo menos parece que o governo tem investido um pouco, né, para dar um pouco mais de liberdade para a mulher com creche, com algumas outros benefícios que elas podem conseguir aí. Eu, na minha época,